Em 26 de fevereiro de 1991, um grupo de guerrilha que se autodenominava Comando Simão Bolívar invadiu o território brasileiro, bem próximo da fronteira do Brasil e da Colômbia. Mas antes de contar o que realmente aconteceu, eu vou contar um pouco mais sobre esse grupo de guerrilha. Por muito tempo a Colômbia estava sob controle de grandes narcotraficantes, que movimentavam muita grana e que matavam várias e várias pessoas inocentes. Nessa época, o mundo estava em Guerra Fria, e a América do Sul era um grande interesse para a União Soviética e para os Estados Unidos, e a Colômbia foi um dos países sul-americanos que mais sofreu com essas interferências ideológicas. Na década de 60, os conservadores e os liberais se uniram para formar uma frente nacional, prometendo estabelecer a paz no território colombiano. Mas o problema realmente chegou foi quando todas as forças liberais não concordaram com a nova organização. Isso acabou resultando em grupos de guerrilha, como a FARC. As FARC invadiu uma região no estado amazônico, chamada de Rio Traíra. As margens do Rio Traíra continham muitas riquezas, como também o ouro. O exército brasileiro era responsável pela patrulha dessa região. Isso tudo para evitar a prática ilegal dos garimpeiros, que eram financiados pelos guerrilheiros. Um grupo de 17 soldados brasileiros foram surpreendidos por mais de 50 guerrilheiros que chegaram simplesmente disparando. 3 soldados brasileiros infelizmente foram mortos, 9 soldados ficaram feridos e o armamento e suprimento do exército brasileiro foi todo roubado. Esse ataque ocorreu em uma terça-feira, porém só na sexta-feira, após a troca de guarda, que o destacamento militar ficou sabendo, e o governo brasileiro imediatamente precisava tomar alguma atitude, independentemente do posicionamento do governo colombiano. Esse ataque foi considerado um ato de guerra pelo governo brasileiro, e o governo estava com receio que novas invasões pudessem acontecer. O presidente da época, Fernando Collor de Mello, deu permissão para o contra-ataque do exército brasileiro. O presidente colombiano concordou e ainda ofereceu um apoio. Nessa época, o exército brasileiro era conhecido no exterior por sua eficiência em mata fechada. Os guerrilheiros invadiram o território brasileiro e depois fugiram para matas colombianas. O exército, a força aérea e a marinha secretamente realizaram a Operação Traíra. Os soldados brasileiros entraram em uma mata completamente desconhecida, enquanto a marinha estava patrulhando o rio. A aeronáutica no apoio logístico e o exército brasileiro enviou suas principais tropas de elite. O apoio do exército colombiano foi algo bem abaixo de esperado. Eles atuaram somente no bloqueio da rota de fuga dos guerrilheiros, porém, o consentimento do presidente colombiano foi algo bem bom, pois evitou uma burocracia imensa e atrapalharia toda a operação. Em menos de 48 horas, mais de 90 guerrilheiros foram capturados e outros 15 foram mortos. Tem pessoas que acreditam que esses números de mortos podem ter sido bem altos. Boa parte dos equipamentos foram recuperados e as bases da guerrilha foram todas destruídas. Toda essa operação teve um grande reconhecimento internacional. Até o governo argentino chegou a elogiar as tropas brasileiras.